Boa noite, na calada da noite fresquinha. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sistêmica. Eu abordo tão pouco aqui esse conteúdo de sistêmica e eu gostaria de falar hoje de algo muito importante e que aparece na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o conteúdo inconsciente que vem do nosso sistema familiar, que vem da nossa relação com os nossos pais e também da nossa família, família do pai e família da mãe. Aonde que isso se reflete e por que é tão importante a gente desenvolver o autoconhecimento sobre isso? A relação com os nossos pais foi a primeira relação que nós tivemos. E aí entra qualquer tipo de pai, qualquer tipo de mãe. Mesmo aquelas pessoas que foram destinadas para adoção. Mesmo essas têm uma primeira relação. Porque nós não temos outra possibilidade de encarnar no planeta Terra a não ser por um pai e por uma mãe. Então, essa é um primeiro reconhecimento que a gente precisa fazer. Boa noite para quem vai chegando. Eu estou falando sobre sistêmica, sobre o conteúdo inconsciente que vem com os nossos pais e com o nosso sistema ancestral. Então, essa primeira relação com a mãe e com o pai, não importa que relação foi, que forma foi, nos deixa uma impressão. E essa impressão, ela calca em nós. E nós passamos a observar o mundo a partir dessa primeira impressão. Então, o nosso alto valor, o nosso reconhecimento, o nosso sentido de ter um lugar no mundo, vem dessa primeira relação. Então, reconhecer através da sistêmica, o autoconhecimento através da sistêmica nos leva para esse lugar de compreender que os nossos pais são muito imperfeitos e que dali vem muito conteúdo que a gente precisa trabalhar para limpar a forma como a gente se vê e como a gente enxerga o mundo. Então, não se trata de um lugar de vitimismo, não se trata de um lugar da criança que está ali revivendo e recontando dores da infância. Mas se trata de enxergar aquelas pessoas imperfeitas e o que isso calcou em mim. Porque são pessoas que estão ali vivendo também conteúdos inconscientes, também ligados em outros assuntos, e não estavam tão disponíveis para nós, filhos. Nenhum pai e nenhuma mãe consegue ficar 100% disponível aos seus filhos. E daí decorrem conteúdos que calcam na nossa personalidade. Até mesmo o nosso alto valor, ele vem de uma observação dos nossos pais em relação a gente. Então, a forma como meu pai ou minha mãe me valorizou, me cuidou, me maternou, me paternou, isso impacta no meu alto valor. Então, eu também preciso compreender que essa primeira relação, essa primeira visão que eu tenho de alto valor, também está poluída, também precisa ser limpa, também precisa ficar mais cristalina. Então, como é que a gente percebe que isso está acontecendo na nossa vida, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, o que a gente espera das outras pessoas, o que a gente projeta nas relações, o que a gente projeta no mundo, na vida. Então, dores físicas como dor na coluna, torcicolo, dores no corpo, nas articulações, inchaço, dor de cabeça. Muitas vezes está relacionado a essa tentativa de racionalizar a relação com os pais. Mas eu me dou bem com os meus pais, mas ainda mesmo assim há conteúdos inconscientes para serem vistos ali, porque nunca é uma relação perfeita. É futricar, furungar em coisas que não precisa.
Porque se você tem dificuldade em relacionamentos, você tem dificuldade na relação dos colegas de trabalho, você tem dificuldade na relação com a sociedade, com o coletivo, com aonde você mora, tudo isso vem dali. Aquilo que você sonha, aquilo que você idealiza da vida, vem dessa primeira relação também. Então, essa incapacidade às vezes de se alegrar com a vida como ela é, de rir de si mesmo, de se perceber satisfeito com o que se é, estar no momento presente, a vida atual, como ela é agora, no hoje. Tudo isso vem também, esse desafio também vem desse vazio em relação aos pais. Então, a primeira relação que a gente estuda na sistêmica é com os pais. E o que veio daí, o que decorreu daí, né? Se eu espremer esse suco da relação dos pais, o que sai? Né? Observar isso, como eu me relaciono, como eu estou diante da relação dos pais, então como eu observei o casamento, a união dos meus pais ou a não união, pais separados ou pais que não ficaram, pessoas que foram para adoção ou pais que foram ausentes. Tudo daí vem uma observação que você pode fazer, né? A percepção. E é importante a gente saber que nós somos uma alma que já tem uma história e que só se encaixou naquele pai e naquela mãe. Então, o nosso ponto de vista também é um ponto de vista, às vezes, torto, distorcido, que ainda precisa evoluir e limpar para perceber direito as coisas. Então, muitas vezes nós estamos ali no lugar de criança que queria mais atenção, sem ter aquela percepção de que, bom, aquela mãe estava muito ocupada, aquele pai estava muito ocupado e a atenção que eu tive foi o que foi possível. Então, também ir para esse lugar, né? Sair desse lugar de vazio interno que nunca se preenche com nada. Então, por isso que a gente procura muito nas relações, no consumismo, na alimentação, né? E daí vem vários distúrbios, né? Compensações, ansiedade, medos, insatisfação, depressão. Então, tudo isso decorre também dessa primeira relação. E num segundo momento, algo que vem uma camada ainda mais profunda é o conteúdo que tem na nossa família, que aconteceu nas outras relações que antecederam nossos pais. Não são vidas difíceis, com silêncios, com segredos, com destinos difíceis, duros, miséria, pobreza, pessoas que tiveram que ir embora de seus lugares, que nunca viram outras pessoas, pessoas que foram mortas, assassinatos, mulheres e homens que morreram, mulheres que tiveram que criar filhos sozinhas em épocas difíceis, homens que perderam a mulher no parto e tiveram que casar de novo. Então aquela mulher ficou excluída, a mulher que morreu, pessoas que foram excluídas pelas suas por preconceitos da sociedade, né, por opções de vida diferentes, problemas como alcoolismo, como loucura. Então, tudo isso são conteúdos silenciados que estão reverberando no nosso campo familiar e que são conteúdos inconscientes que nos movem. Isso aparece na leitura do mapa astrológico, aparece porque não tem como a gente não olhar a nossa casa 4, da onde a gente veio, o conteúdo que tem na nossa lua, o conteúdo que tem no nó do sul, a nossa Lilith, a nossa Vênus, a casa 2, que é a casa do alto valor. Então não tem como ler o mapa astrológico sem ter essa visão sistêmica. É por isso que eu uso as duas abordagens, mas também tem como você ir para uma constelação familiar e olhar um sintoma. Dificuldade financeira, sintomas de saúde, né, problemas de pele, problemas de
insônia, problemas de coluna, torcicolo, inflexibilidade na vida, repetições, problemas nas relações, insubordinação no trabalho, dificuldade de vencer, dificuldade de ter uma vida fluida, leve, né? Dificuldade de ficar no momento presente. Então, muitas coisas vêm, não só nossas, mas às vezes eu tenho uma tristeza profunda que não é minha, não tem nada na minha vida de errado, eu tô tudo super bem com meus pais, mas da onde vem essa tristeza? De quem é essa tristeza? Para onde a minha alma olha? Para onde eu estou olhando? Então, muitas vezes eu quero uma coisa, mas para onde a minha alma está olhando? Então, são muitos conteúdos inconscientes que nos movem. São camadas e camadas. Uma dessas camadas diz respeito à nossa relação com a mãe e com o pai, né? Esse primeiro relacionamento que nós tivemos. E os nossos conteúdos ancestrais. Depois tem outras camadas coletivas, né? E que a humanidade está inserida. Questão religiosa, medo, culpa e raiva inserido na humanidade para obedecer, para cumprir sistemas instaurados, né? Então tudo isso são muitas camadas de inconsciente. Então, o autoconhecimento nos traz isso, a percepção desses assuntos que nos movem e que a gente não se dá conta. E a gente vai seguindo a vida e vai fazendo escolhas inconscientes, escolhas que não são só nossas, são movidas por tudo isso. Então, dúvidas? Faça sua pergunta, deixe nos comentários, manda um direct se você tem coisas que você quer escrever, trocar uma ideia. Leitura de mapa astrológico também, link na bio. A aula realizar, que está gravadinha, você pode assistir, recebe seu mapa, um PDF com informações, que é voltado para você entender a sistêmica do seu mapa ali, casa 2, 6 e 10, seu sol, sua lua e seu ascendente. Preço super bacana para você começar a acessar uma partezinha do mapa. Então, hoje era isso. Vou tentar fazer com mais frequência, bate-papos à noite, assim, quando já tá mais silencioso, pra gente trocar ideia. Obrigada por quem entrou e até uma próxima. Um abraço.